Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias inclusas na pauta. Expediente, documento externo recebido, número 97/2025. Ofício encaminhado pelo senhor Vânio de Oliveira, presidente do Desafio Jovem de Criciúma, destinado à Comissão de Saúde, em que dá conhecimento do ocorrido na interdição cautelar do Desafio Jovem e encaminha documentos. Autoria, Vânio de Oliveira. Designo o relator o vereador Aldinei Potelec. Ok. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu vou ficar com esse ofício, presidente, e trago na semana que vem. Projeto PE número 28/2025, autor Wagner Espíndola Rodrigues, ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir áreas de terras de propriedade de... Não é. Senhor Jorge, já foi para plenário esse projeto? Esse projeto já foi para plenário. Era o que eu ia relatar. É o 29 aqui. Não, esse aqui, ó, esse daqui. Pega por lá que fica mais fácil. Esse aí foi peça errada. Projeto 26, então, é isso? PL número 26/2025 dispõe sobre a identificação dos postes de iluminação pública instalados no município. Autora, vereadora Gorete Mendes Correia Boaroli. Vereadora? O relator desse projeto é o vereador Marcos Machado. Quer ouvir o parecer do vereador? Obrigado, presidente. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a vereadora Gorete pela iniciativa. Nós que viemos da liderança comunitária, o vereador Juarez também deve ter passado muito por isso, que é amarrar a bendita sacolinha plástica para pedir manutenção, né, de lâmpadas ou de qualquer tipo de coisa. Então, eu quero parabenizar a senhora por essa iniciativa. Eu tenho certeza que essa identificação dos postes vai garantir a devida manutenção e com mais precisão, né? Por isso eu dou pela aprovação do projeto, presidente. Coloco em discussão. Alguém gostaria de discutir? Vereadora Gorete Boaroli. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste. Esse PL a gente criou, como diz o vereador Marquinhos, por esse motivo mesmo, vereador. Quando a gente era presidente de bairro, como o senhor também já foi, como o Juarez já foi, a gente tinha essa dificuldade de ficar pedindo para os moradores amarrar sacola plástica no poste para poder identificar o poste. Com essa colocação de número nos postes, a pessoa simplesmente vai pegar o número do poste, vai ligar para a COSIP ou para o 156, vai ficar mais prático para a COSIP, para também o pessoal da prefeitura localizar e também para os presidentes de bairro poder manter o bairro com a iluminação correta. Então, eu peço aqui a aprovação dos meus colegas vereadores para que esse PL seja aprovado. Continua em discussão. Se ninguém mais quer discutir, vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 29/2025 dispõe sobre os critérios para concessão de gratificação de produtividade aos médicos da atenção primária em saúde, APS, no âmbito das unidades básicas de saúde e das unidades com estratégia saúde da família, ESF, Programa Melhor em Casa e equipe assistencial de cuidado paliativo da Secretaria Municipal de Saúde, e estabelece normas para sua aplicação e controle. Autor, Prefeito Municipal. Designo o vereador Juarez Jesus, o relator. Eu vou permanecer com essa matéria, presidente. PL número 35/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação por meio de adesivos nos veículos utilizados a serviço do município de Criciúma e das outras providências. Autor, vereador Nicola Hilário Martins. Relator, vereador Juarez Jesus. Eu relato pela aprovação esse projeto, presidente. Coloco em discussão. Ninguém gostaria de discutir, então colocamos em... Posso fazer só uma pergunta? Claro. Vereador, eu sou de acordo, logicamente, com a proposta,
Mas no projeto, ele especifica aqueles automóveis que são de utilidade de uso do município, mas que não podem estar plotados? Ele abre uma possibilidade. Por exemplo, artigo eu vou dar um exemplo 3º. aqui, o Lar Azul, por exemplo. Sim, exatamente, vereador. Era uma preocupação que eu tinha também. Eu só estou abrindo aqui para confirmar qual é o artigo. Mas ele trata especificamente daqueles carros que precisam estar à paisana. Ó, ficam isentos, artigo 5º, ficam isentos da obrigatoriedade prevista nessa lei os veículos utilizados em atividades de segurança pública, fiscalização ou investigação sigilosas, desde que justificado e autorizado por autoridade competente. Ou seja, uma situação específica pode ter autorização do órgão competente para não utilizar. Perfeito, vereador. Parabéns. Obrigado. De acordo totalmente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto PL número 41/2025, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, institui a campanha de conscientização sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online e das outras providências. Relator, vereador Nicola Martins. Presidente, eu particularmente ainda não tenho opinião formada sobre essa matéria. Não sei se existe a possibilidade de permanecer com a matéria mais uma semana. Sim, eu sei que eu já estou com a matéria por uma semana, mas não tenho opinião formada sobre ela, com condições de fazer relato, porque ainda tenho dúvidas em relação ao assunto. Também. Devolva a matéria à mesa, porque eu não tenho como pedir vista. Então tá. Então eu vou designar um novo relator. Pode ser, vereador? Então eu vou designar o vereador Aldinei Potelec, o relator desse projeto. Ok, presidente, eu vou estudar melhor a matéria para fazer na semana que vem a relatoria. Projeto PR número 2/2025, autoria dos vereadores Márcio Darós da Luz, Valdeci Bittencourt, Gorete Mendes Corrêa Boaroli e Marcos Soares Machado. Altera e inclui dispositivos à resolução número 001/15, de 1 de abril de 2015, que institui o projeto Vereador Mirim e das outras providências. Relatora, vereadora Gorete Boaroli. Parecer da relatora. Senhor presidente, eu dou pela aprovação do parecer. Coloco em discussão. Se ninguém quer discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PL 44/2025 dispõe sobre a prioridade no atendimento em serviços públicos municipais de educação e de saúde a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e das outras providências. Autor, vereador Daniel Virtuoso Cipriano. Designo o vereador Aldinei Potelec, relator. Senhor presidente, é o 44, né, presidente? Isso. PL 44. Eu vou relatar pela aprovação, senhor presidente, porque eu penso que esse projeto, antes de mais nada, parabenizar o vereador pela iniciativa do projeto, porque um projeto como esse, ele trata justamente, então, da prioridade, né, do atendimento nos órgãos de serviços municipais, especialmente nos órgãos de educação e de saúde, para esses adolescentes em situação de acolhimento institucional. Esses adolescentes, essas crianças e adolescentes, eles já estão numa situação de vulnerabilidade, né, pelo fato de estarem, né, em alguma instituição de acolhimento, já vêm com problemas familiares, já vêm com problemas, às vezes, de violência doméstica, de abandono parental, e não seria, por parte do município, que como município, como Estado, como órgão que deve zelar pelo bem dessas crianças e adolescentes, de repente, fazer com que essa criança, esse adolescente, que de repente necessita de um acompanhamento psicológico, que necessita de uma vaga na escola, na creche, de um acompanhamento melhor, ele de repente ter que esperar
para receber esse atendimento. Então, é importante dar essa prioridade de atendimento para esse jovem, para tentar minimizar os impactos que ele já está sofrendo com os problemas que ele já traz dentro da sua casa, da sua família, né? E se ele está numa instituição de acolhimento é porque ele chegou, digamos assim, ao ápice do problema familiar. Então, eu relato pela aprovação, parabenizando o vereador pela iniciativa. Alguém gostaria de discutir? Presidente, eu só gostaria de deixar registrado na ata que este projeto ele foi dado parecer de inconstitucionalidade pela Casa exatamente pelo artigo 3, que definia a Secretaria Municipal de Assistência Social e também de Educação, né? Então, como a gente não pode atribuir, ele foi inconstitucional. Então, eu fiz uma emenda supressiva, tirando este artigo 3. Então, hoje o projeto, com a emenda, não chegou com a emenda aqui, né? Ele só está o projeto. Ele não está com a emenda supressiva, né? Porque na educação ele já está. Mas só para os vereadores ficarem... Acompanha? A emenda é uma emenda supressiva que retira o artigo número 3, então, portanto, ele passa a ser constitucional. Tá, mas por ter tirado aqui, vindo, teoricamente... Tá, mas alguém... Eu vou fazer um questionamento. Ali na questão do atendimento prioritário em consultas, exames, procedimentos médicos e odontológicos. Tratamentos terapêuticos e demais serviços prestados pela rede pública municipal de saúde. Tá, isso aqui seria basicamente, né, pensando nas unidades de saúde, né? Ou isso aqui também amplia para o hospital? Não, acontece o seguinte, presidente, a gente fez um estudo junto às 4 casas que cuidam dessas crianças nesse acompanhamento, e o que acontece? Quando a criança ela é retirada do seio familiar ou do local em que ela corre perigo, ou violência sexual, ou qual for o problema, ele é levado para esses abrigos onde eles ficam. E essas crianças, quando elas chegam lá, elas precisam passar por exame médico, para fazer teste rápido, porque não se sabe ao certo se aquela criança tem algum tipo de problema de saúde. O segundo ponto, a questão psicológica também. E qual é a prioridade? É que, na verdade, o ECA ele trata todas as crianças de forma igual. Todas elas têm direito, mas nenhuma tem a prioridade. Então, nós estamos dando ao município a prioridade dessas crianças que chegam lá, ter a prioridade, por exemplo, de uma vaga na escola, porque elas têm que sair da escola onde elas estão para uma vaga mais próxima do abrigo, porque elas vão permanecer naquele abrigo por tempo indeterminado, ou muitas vezes até mudando de família, né, de acordo com o judiciário. Então, ele dá prioridade nesse sentido. Essa criança não entraria na fila, ela seria prioridade. Nós temos crianças, por exemplo, que chegam no meio do ano nesse abrigo, e ela entra numa fila e está em 15º, 19º para ser atendido, por exemplo, numa escola. A gente quer que ela não perca aquele ano. Então, ele tem prioridade, ele passa para frente. Não, é que o meu questionamento na área da saúde, principalmente porque, por exemplo, exames, atendimentos, consultas, normalmente, boa parte deles são feitos pela regulação, tem um sistema de regulação. Então, assim, essa prioridade seria no sentido dos atendimentos que não passem pela regulação, porque quando tu passa alguém na frente, quando uma pessoa que já está regulada, isso é proibido por lei, né? Sim. Então, assim, não sei se seria em relação a esses casos, ou, não, beleza, está na unidade de saúde, ele vai ser atendido como prioridade. Ok, entendi. Mas e se for algo que tem que ter a regulação no meio? Não, presidente. É que, especificamente, para a entrada desta criança no abrigo, hoje, ela já ocorre. Quando há uma necessidade de urgência, é judicializado esse pedido. E, geralmente, o juiz acata e essa criança passa na frente. Então, é única e exclusivamente para que essa criança possa entrar no abrigo e ter o acompanhamento necessário e digno que ela precisa. Porque, às vezes, ela já tem alguma doença, ou conhecida ou desconhecida, e os profissionais do abrigo precisam ter essa informação. Então, ele vira prioridade nesse sentido. Entendi. Não, é porque se fosse fazer tem que ter... Talvez aquela criança vai ter que fazer um exame, uma tomografia. Teoricamente, pelo que está aqui, ele seria prioridade, mas aí como é que criaria essa prioridade legalmente, ou no sistema da Prefeitura de Saúde? Não sei se isso... Como é que ficaria, porque, para mim... ele vai ser a prioridade número... Quando ele for precisar de alguma coisa para poder entrar na casa, vai ter que passar na frente dos outros. É só esse meu questionamento para ver se isso aqui daqui a pouco não é ilegal, né?
ele só foi dada a inconstitucionalidade do projeto no artigo 3, que definia as secretarias, onde as secretarias deveriam passar estas informações. Nós retiramos. Todo o resto, ele está constitucional. E, repito, na entrada da criança, a partir do momento que a criança ela é acolhida, aí sim ela passa a ser atendida como qualquer criança. Ela tem prioridade na vaga da escola e num atendimento prioritário, caso os profissionais da casa necessitem deste diagnóstico para que aquela criança tenha continuidade dentro da casa, até porque ela vai estar junto com outras crianças e com outros profissionais. Entendi, mas só na entrada, nos outros Só na momentos. entrada. Ele já está lá no Aí, abrigo, faz perfeito. tempo, ele não vai ter prioridade? Não, na entrada da criança. Tá. É porque aqui está, o Serviço Municipal de Saúde tem que estabelecer um fluxo específico e ágil para atendimento prioritário de que trata essa lei. Então, na minha visão, vai ter que ser feito tem aqui o fluxo, vai ter que ser criado um fluxo extra, porque quando foram essa criança, né? Então, pelo meu entender, vai ser um fluxo, vai ter que ser criado um fluxo paralelo ao que já existe hoje. A gente pode fazer uma metáfora no sentido das crianças PCDs que precisam do segundo professor. Elas têm uma prioridade. É a mesma coisa essas crianças. Elas entram na casa, elas precisam ser urgentemente avaliadas para que elas possam estar e permanecer nesse abrigo, porque, repito, não havendo esta prioridade por parte do município, o juiz vai dar prioridade, porque é judicializado. Todas essas ações são judicializadas. Sim, sim. Uma parte, senhor vereador. Não, eu entendi, só para dizer, eu entendi, tá, a importância ali só foi no sentido de como é que vai ser feito esse fluxo, né? Se vai ter algo que vai ter que ser criado. Só para colaborar, esses abrigos que o vereador está citando não são muitas crianças. Eu acredito aí que hoje tem em faixa de 40 crianças por aí, vereador? Ao todo. Ao todo, né? Umas têm 11, outros têm... São 4 abrigos só, né? Elas rodam bastante, né? Porque, às vezes, fica no abrigo um mês, às vezes fica 3 meses, às vezes fica uma semana, porque alguém da família requer ao juiz e elas, né, permanecem mesmo ali. Eu acompanhei o ano passado, acho que teve um caso de uma criança que ficou mais de um ano no abrigo. O Exatamente. resto ela é rápido. Então, a prioridade ali, presidente, eu acredito que seja coisa que é possível de se fazer. Por quê? Porque não é muitas crianças e a rotatividade ali, elas não ficam muito tempo dentro do abrigo. Sim. Presidente, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência nesse questionamento por conta, justamente, né, hoje nós temos a saúde, por exemplo, tem todo um fluxo, né, de como vai tratar dessas questões. Porém, o próprio projeto de lei, no artigo 4º, ele tomou cuidado de determinar que o Executivo venha regulamentar essa lei no que couber, né, no prazo de 60 dias a partir do momento da sua publicação. Então, de fato, e aí eu concordo com o vereador presidente, de fato, o Executivo vai ter que fazer, né, um novo fluxo específico para essas crianças, né, quando assim necessitarem desse atendimento. Mas é o que o vereador tomou cuidado de trazer no artigo 4º da lei justamente essa previsão. Isso aí. Não, porque eu dou um exemplo, que provavelmente eles vão, eu não sei se eles são atendidos todos na unidade de saúde do bairro, que é o abrigo, né? Eu acredito que seja isso, né? É daquele abrigo, né? A escola ela é definida para ser a mais próxima do abrigo, né? Nós temos hoje esta dificuldade, porque geralmente as escolas já estão lotadas, não tem, então eles entram numa fila. E o atendimento de saúde ele é específico. Então, se ele for um atendimento psicológico que seja a prioridade maior, né? Ele é feito pela parte da saúde no local mais próximo do abrigo sempre. Uhum. Não, porque se for todos da unidade de saúde do abrigo, porque aí o meu questionamento é em relação a isso, que eles abrem vagas, né, numa semana para ser atendida na outra, ou talvez até 2, né? Aí talvez com essa criança que vai ser prioridade máxima, provavelmente eles vão criar um extra, né? Eles vão ter que botar um adendo, assim, agora foram 12 agendados para segunda-feira, agora vai ter o 13º, porque essa criança é prioridade. Até porque, como é que funciona o sistema hoje? O posto de saúde, no caso, ele atende a comunidade, ele atende o residente. A criança, a partir do momento que ela vai para o abrigo, ela passa a ser residente daquele abrigo. Então, aquela ali é a residência da criança. Ele vai ter que ser atendido no posto mais próximo, na escola mais próxima. Aí vai se comunicar saúde, educação, social, né, para poder fazer esse fluxo, no caso. Isso. Essa comunicação ela já é feita pelos abrigos.
Então, por isso que a gente suprimiu o artigo número 3, que dava esta condição para as secretarias, exatamente porque os abrigos fazem essa notificação e também fazem a atualização, porque a criança pode entrar no meio do mês, no meio do ano, a qualquer momento, e eles é quem faz esta comunicação a estes órgãos. E aí a gente suprimiu o artigo 3 porque ele dizia que as secretarias deveriam fazer isso, mas são os abrigos. Entendi. Correto. Mais alguém gostaria de discutir? Então, vou abrir a votação, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto pelo LEG número 1/2025, autoria vereador Juarez Jesus dos Santos, emenda acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 152 da Lei Orgânica do Município de Criciúma. Autoria do vereador Juarez Jesus, já citei. Relator, vereador Nicolas Martins. Com toda certeza, presidente, pela aprovação essa matéria, assim como foi no mandato passado. Continua em discussão. Eu tenho uma dúvida a respeito do projeto, vereador Juarez. Só na questão do seguinte, o projeto muito bem escrito, mas como é que fica no caso, porque ele dá até o segundo grau, né, de parentesco, a questão da licitação. Parentes em linha reta e parentes de linha colateral. Isso. Tá. E num caso, eu vou dar um exemplo aqui esporádico, que eu tenho um irmão, não sou o vereador, eu tenho um irmão que tem uma empresa e está prestando uma licitação para a prefeitura. E aí nós entramos num período eleitoral e eu quero me candidatar. Ele impede alguma coisa? Você tem um irmão que já participa, já está... Um exemplo, eu estou dando um exemplo, lógico, né? Eu não sou vereador, mas o meu irmão tem uma empresa que participa de licitação da prefeitura. Ele está prestando uma obra, está fazendo uma escola. E nós estamos no ano eleitoral. Então, eu, que sou o irmão, quero ser candidato a vereador. Como é que fica a minha situação? Porque ele é meu parente inverso, né? Tá. Se a gente for começar a tratar casos hipotéticos específicos, a gente vai entrar em meandros que depois judicialmente vão poder ser contestados e conversados caso a caso. Mas vamos lá. Situação que o vereador Daniel coloca. Você tem um irmão que está prestando, já está prestando serviço. Isso. Ok. Você se candidata. Você ainda não é nem um prefeito, nem um vice-prefeito, nem um vereador, nem um servidor e empregado público no município. Perfeito. Então, o seu irmão está prestando serviço. Isso. E se o seu irmão já participou da licitação e está prestando serviço, ele vai poder continuar, porque o que diz aqui é que o prefeito, o vice, os vereadores e os servidores e empregados públicos, os seus parentes não poderão participar de licitação, bem como contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. No caso específico que você destacou, na minha opinião, não teria problema, porque ele já está prestando esse serviço e você não é nem prefeito, vice-prefeito, nem vereador. Entendido. E aí, no caso de uma eleição vitoriosa, ele só não pode ele mais poderia participar. continuar. Não, ele não poderia participar de uma nova. De uma nova. Mas ele poderia continuar prestando serviço porque a lei fala em participar da licitação. Certo. Mas aí, como eu falei, né? É questionável isso judicialmente também. Né? Porque... O Léo sabe mais isso que eu. Não, por isso surgiu a dúvida ali, mas é a mesma coisa um servidor de carreira, né? O servidor de carreira, na prefeitura, ele vai ter um filho. Esse filho pode ser um engenheiro, pode ser um que trabalha com obras, ele nunca vai poder participar de uma licitação, nesse caso? Perdão, eu não vi, eu estava ouvindo o Potelec e não vi você fazer a pergunta. O servidor de carreira da prefeitura, ele entra também nesse... Comissionados. Perfeito. Então, já está respondido. Continua em discussão. Se ninguém quer discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tá, não, então eu vou só discutir, né, sobre... Já foi discutido pelo presidente semana passada em relação a
a campanha de doação. Vocês todos aí já estão, né, fazendo algo e tal, se participaram no sábado, mas só para reforçarmos, né, que ainda continua essa campanha e nada mais a declarar. Pergunto aos vereadores se alguém tem mais algum assunto a tratar. Assim, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será segunda, dia 23, às 14h30, neste plenário. Obrigado.